Salve meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje no vídeo eu vou tratar sobre 6 coisas nada a ver que vão amadurecer a sua fé. Então, para começar, essas 6 coisas. Então, o vídeo de hoje está bem interessante, eu vou tratar justamente sobre 6 pontos que você vai falar, caramba, não tem nada a ver com fé, mas quando eu terminar de explicar, você vai ver que, putz, até que tem alguma coisa a ver. Os temas que eu vou trazer aqui vão englobar muitas coisas, como, por exemplo, ser pontual, cumprir com a sua palavra, ter responsabilidade, e inclusive saber realmente como, na prática, santificar práticas do dia a dia, que é uma coisa que muita gente se enrola, porque simplesmente não sabe como fazer. Começando, eu acho que um dos principais pontos que, assim, se for colocar na ponta do papel, até tem a ver, mas que no rigor da palavra mesmo não tem nada a ver com fé, que é aprender a chegar na hora, cumprir com horários. Se você prometeu estar às 9h30, chegar às 9h30. Por que você tem que se preocupar com isso? Primeiro, porque a sua palavra não é em vão. Quanto mais vezes você conseguir cumprir com aquilo que você está falando, mais compromisso você vai ter com as coisas que você fala e, por consequência, sua palavra vai ter mais valor. E não só vai ter mais valor, como ela também vai ser mais considerada. É a famosa credibilidade. Chegar no horário tem uma série de fatores. A gente pode pensar, por exemplo, festas de aniversário, por exemplo. Quando a festa está programada para as 8 horas, todo mundo sabe que ela vai começar às 10h30. E isso faz meio que o horário que está marcado para a festa ser às 10h30. Só que eu acho que se você tem algum compromisso real com a sua palavra, quando você diz que vai fazer algo na data X e no horário X, você tem que cumprir com isso. Quanto mais vezes você falar uma coisa e você se contradizer logo em seguida, mais vezes você mesmo vai estar dando descrédito para sua palavra. E a consequência mais natural disso é que no final você não vai acreditar nas coisas que você promete. Então, por exemplo, se você fizer uma confissão e nessa confissão você tem um ato de contrição na qual você promete para Deus que se arrependeu e que não vai mais voltar a cometer aquele pecado, porque você passou a sua vida inteira tratando a sua palavra como um mero joguete, como uma situação ali que, tanto faz se eu faço ou se eu não faço, eu falo só por dizer, no final a sua promessa para Deus vai ter esse mesmo valor. E aí você vai olhar para trás e vai pensar, caramba, eu não prometi para Deus que eu não ia mais fazer isso? Sim, só que interiormente o seu corpo está organizado para justamente só trabalhar com promessas falsas. Então toda vez que você der uma palavra, essa palavra não vai valer muita coisa. E para ser bem honesto, Deus meio que sabe disso. Então, como a gente ainda está no tempo, Deus pode trabalhar com a misericórdia para pegar leve para você, mas eu acho que você não devia contar com isso. Você devia se aprimorar, amadurecer e, por consequência, vai amadurecer a sua fé. Então, quando você prometer, eu vou estar lá às 8, você esteja lá às 8. Ou o mais próximo disso, para que a sua palavra tenha valor dentro de você e quando você se comprometer a fazer alguma coisa para Deus, a sua consciência já estar acostumada a te acusar de você não cumprir aquilo que promete. Então, quando você prometer estar em um lugar, em algum horário, cumpra o que você prometeu. Se você acha, por exemplo, que a festa que eles prometeram que começava às 8 e você sabe que vai começar às 10h30, você fala. Não precisa confirmar aquilo só porque a pessoa deu uma data, deu um número. Eles não têm valor com a palavra deles, mas você tem, porque é uma pessoa madura. Diga o que você realmente pensa. Você vai estar alimentando, além, é claro, do compromisso com a sua palavra, um senso de honestidade, de sempre estar falando o que precisa ser dito de verdade. Então, se a pessoa falar que a festa começa às 8 e você sabe que ela vai começar às 10h30, diga, por volta das 10, 10h30 eu estou na sua casa. Porque aí as coisas já estão claras, você vai poder dormir sabendo que a sua consciência trabalhou no nível do correto e também não vai criar aquele hábito de fazer pequenas mentirinhas. Isso, inclusive, é um hábito bem estranho, como, por exemplo, pessoas que pagam a academia, prometem para si mesmo que vão fazer e não fazem. Por quê? Porque elas, no fundo, não têm palavra e sabem que não tem. Então, se você vai ser diferente, se você quer se aprimorar, se você quer ser maduro, tenha um total e concreto compromisso com a sua palavra e saiba
que a sua palavra vale a sua credibilidade, mas também vale os seus compromissos reais e concretos que você faz com você mesmo e que muitas vezes você está deixando para trás simplesmente porque nem você acredita em você mesmo. O segundo ponto, nada a ver, é você pensar sobre as coisas que estão ao seu redor. Você pensar sobre as coisas que estão ao seu redor não é só você pensar sobre se livrar de coisas que não fazem mais sentido na sua vida. Pensar sobre coisas que estão ao seu redor também tem um valor muito pessoal. Por exemplo, você pensando nas coisas que estão ao seu redor, consegue distinguir o que faz parte ou não da sua história, o que realmente pode te destacar como você mesmo, ou pode ser simplesmente uma coisa que você gastou tempo e dinheiro e não te atribuiu nada de valor. Pensar sobre as coisas que estão ao seu redor, é claro, sem idolatria, sem considerar essas coisas no lugar de Deus, vai fazer você criar um senso de realidade, porque você está se localizando no tempo e no espaço. E localizar-se no tempo e no espaço é necessariamente se abrir para as realidades materiais e também transcendentais. Quando eu penso, por exemplo, sobre essa estante aqui, eu posso me lembrar sobre a história que um amigo meu tinha feito, não conseguiu vender, e aí eu fui e comprei para ajudar ele, e sendo bem honesto, eu gosto da estante, eu acho ela bem bonita, aliás. E isso faz eu me localizar no tempo e no espaço e ter um senso de história sobre a minha própria vida. Muitas pessoas fazem isso com fotos. Então pegam fotos e lembram de situações, mas muitas coisas acabam ficando escondidas porque você simplesmente não olha ao seu redor. Mas onde eu posso relacionar isso com a fé e como que você pode me dizer que isso amadurece a minha fé? Porque parece que não a princípio. Eu concordo com você. O que eu quero dizer é que quando você olha para as coisas que estão ao seu redor, você conhece a sua história. E conhecendo a sua história, você sabe quem apresentar para Deus. Isso daqui é um presente de um afilhado meu. Eu fui até a casa dele, a gente ficou horas conversando sobre doutrina, maturidade, sobre casamento, ele tinha acabado de casar, sobre filhos, sobre comportamento a dois. Eu também estava planejando meu casamento. E aí ele falou: "Olha, eu vou te dar esse presente". Sinceramente, eu acho fenomenal isso aqui. Eu gosto muito desse tipo de desenho. Eu lembro disso, me faz lembrar dele, me faz lembrar da minha história, me faz lembrar quem eu sou. Que eu fui catequista dele e que eu sou o padrinho dele. Eu posso até, simplesmente por ter olhado esse trequinho, rezar por ele, interceder por ele, pelo casamento e pela esposa dele que está grávida no momento. Então, nesse momento em que você olha ao seu redor e lembra das situações pela qual você passou, pode perceber diversas coisas que podem ter histórias incríveis que você simplesmente está esquecendo e podem, inclusive, sim, serem pontos de influência e de inspiração para orações mais íntimas e pessoais com Deus. Então, olhar para as coisas ao seu redor não é simplesmente olhar para elas, mas é contemplar a graça divina em cada uma das coisas que está ao seu redor. A terceira coisa nada a ver, e eu acho que essa daqui é bem difícil e exige um certo comprometimento com a verdade e humildade, é você conseguir entender como as pessoas pensam. E por entender como as pessoas pensam, isso ocorre ao longo de um processo. E que processo é esse? É o processo natural, comum e nada sobrenatural de uma conversa. E quando eu falo sobre entender como as pessoas pensam, nós temos duas abordagens principais para tratar justamente desse ponto. Nós podemos tentar entender metodologicamente falando, por exemplo, tentar entender de onde vêm as suas ideias, de onde vêm os seus sentimentos, para entender por que a pessoa pensa daquele jeito. E também tentar entender qual é a história da pessoa, conhecer a pessoa pela pessoa. Um adendo, eu vou dar uma dica aqui, se você quer conhecer uma pessoa interessante para sua vida, tudo começa com um processo de escuta. O início do relacionamento é muito mais passivo do que ativo. Então você se dispõe a outra pessoa de conhecê-la e se deixar ser conhecido. E se os dois permitirem que isso aconteça, é muito mais fácil de florir daí sentimentos maduros, sentimentos bem relacionados. Mas além disso, quando eu falo sobre entender como as pessoas pensam, alguns vão falar: ah, beleza, você está falando dos santos? Você está falando do padre? Você está falando do meu amigo da igreja? Não, eu estou falando de pessoas. Não é uma categoria de pessoa, é
todo tipo de pessoa, o que significa que você vai abordar desde aquele que só pensa em dinheiro, até aquele que considera o dinheiro vilão, desde aquele que não pensa nem um pouco no meio ambiente, até aquele que só pensa em meio ambiente. Todos esses pensamentos, eles vão passar por alguns crivos. Então, cada pessoa tem uma consciência e tem um jeito de entender o mundo. Esse processo de entendimento feito com humildade vai te ajudar a entender um pouco sobre a dinamicidade de Deus em relação ao todo que é o mundo. Deus, de maneira dinâmica, se relaciona com um todo. Do mesmo jeito que ele se relaciona com um rapaz que não é tão fã de animais, vai se relacionar com aquela pessoa que acha que animais são melhores que pessoas. E nesse processo de entender como é a cabeça da pessoa, muitas vezes você pode até identificar dores, dificuldades, falta de entendimento e purificar isso em você. Quando eu digo entender e conversar com a pessoa, não estou querendo dizer de você convencer de que ela está errada. Nós sabemos que existem filosofias materialistas terríveis, só que tem certas coisas que pessoas que defendem essa ideologia não são tão erradas assim no pensamento delas. Que coisas são essas? Uma, pelo menos suposta, preocupação com os mais desafortunados. Uma, pelo menos suposta, preocupação com o desnível social, que é uma realidade. Nós sabemos que tem pessoas que nadam em piscinas de 20 mil litros, enquanto outros morrem de sede. Nós sabemos que tem pessoas que comem 3 a 4 quilos de comida por refeição, enquanto tem outros que não têm um simples alface para matar a fome. São situações, não estou dizendo que um está certo ou que está errado, mas você parando e escutando como essas pessoas que defendem essas ideologias pensam, talvez chegue a ter um entendimento mais humano sobre assuntos que muitas vezes você considerava banais. É um processo natural, é um processo positivo e que pode sim amadurecer a sua fé. A partir do momento que você começa a perceber que pautas que são justas, às vezes são vestidas de uma ideologia injusta, mas que essas pautas em si não podem ser ignoradas. E isso vai ajudar você a purificar sua relação com Deus, especialmente no que tange a caridade. O quarto ponto para a gente estar verificando aqui é lavar a louça. E sim, eu estou falando novamente de lavar a louça, porque durante muito tempo lavar a louça foi uma coisa traumatizante para mim. Antigamente eu odiava, hoje em dia eu só não gosto. Mas lavar a louça para mim é simbólico, se trata justamente de fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que precisa ser feito. Lavar a louça, arrumar a casa, fazer seu trabalho, preparar relatórios, responder e-mail, toda sorte de trabalhos que você possa estar cumprindo, se você fizer com compromisso, se você fizer com senso de realidade, vão te levar a um lugar mais maduro. Tem alguns pontos que explicam por que justamente realizar esses trabalhos fazem você ter esse encontro com Jesus Cristo mais íntimo, mais precioso e mais real. O primeiro deles é de que o homem foi feito para o trabalho. Só que por conta do pecado original, o trabalho então se tornou cansativo, coisa que ele não era até então. O trabalho então se tornou ingrato. O homem teve que começar a trabalhar para se alimentar, coisa que ele não precisava antes. Entendendo tudo isso, nós entendemos também que o homem foi feito para o trabalho e que, sendo feito para o trabalho, esses sentimentos, esses sintomas que nós temos, como por exemplo o cansaço, o desânimo, a falta de vontade, esses sintomas, eles representam uma doença clara do espírito, que se trata justamente do tédio. O tédio, muitas vezes, é o grande causador de uma série de problemas na nossa vida, porque nós não sabemos lidar com situações que não são prazerosas. Isso, por consequência, acaba nos tornando mimados. Nós estamos acostumados com o slogan, o cliente sempre tem razão, mas nós nunca pensamos na sua resposta oculta, de que quando o cliente tem razão, algum funcionário teve que não ter razão. Então, se nós queremos o tempo todo ter direitos, se nós queremos o tempo todo estar certos, alguém precisa se dispor a atender. E como esses lugares não são de destaque e nem são lugares atrativos, as pessoas que podem estar cumprindo isso simplesmente não cumprem por uma falta de compromisso consigo, com a fé, com Deus. E aí nasce o primeiro ponto para justificar por que fazer esses trabalhos também nos santifica
porque se trata justamente de uma guerra contra o ser mimado que vive dentro de nós e que só quer prazer e só quer tudo do jeito mais fácil possível. É esse eu mimado dentro de nós que grita continuamente: eu tenho direito, ninguém pode tirar isso de mim, você não pode fazer isso comigo, por acaso você sabe quem eu sou? Esse tédio do qual eu falo, ele nos leva à arrogância, porque a partir do momento em que nós entendemos que nossa vida não tem um propósito, e por dizer que não tem um propósito, eu posso dizer sim, a partir do momento que nós entendemos que nossa vida não foi feita para o trabalho, nós começamos a colocar toda sorte de coisa no lugar desse propósito. Então, ao contrário de trabalhar, o objetivo da minha vida se torna assistir uma série, obter prazer sexual, se torna comer e toda sorte de coisa, porque simplesmente não estamos acostumados a trabalhar e dizer não para nós mesmos e para o nosso eu mimado que vive dentro de nós. O quinto ponto é jogar videogame. Pode amadurecer a sua fé se você utilizar ele como ferramenta para isso. Do mesmo jeito que o trabalho só te santifica a partir do momento em que você entende ele sob a perspectiva certa e, por consequência, passa a abordar o trabalho como um ato de sacrifício, o videogame você pode fazer a mesma coisa. Eu vou contar a minha história particular e se você acha que faz sentido para você, você escreve nos comentários. Eu estava jogando Halo 1 e eu lembro que eu coloquei no mais difícil e o jogo é extremamente difícil. Não conseguia passar de nível de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que não sou muito paciente, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou usar isso aqui para aprender a ser mais paciente. Se eu conseguir suportar que eu tô perdendo, perdendo e perdendo, e que isso faz parte do jogo, eu vou ser uma pessoa mais paciente. Então eu vou utilizar o jogo a meu favor para me santificar e vou entender que perder faz parte. Se você joga jogos que são mais difíceis, a abordagem que você tem com esses jogos é muito mais intensa do que aqueles jogos que são mais fáceis, que exigem menos tempo. A verdade é que a maior parte do tempo a gente joga jogos simplesmente para esvaziar a cabeça. E jogos me ensinaram uma coisa excepcional que eu também estou aplicando aqui no canal. Os jogos ensinaram que às vezes, para uma coisa dar certo, você precisa mudar a estratégia. Então, se você está num nível e a coisa realmente está complicada, está encardida, está difícil, muitas vezes a única coisa que você precisa fazer é mudar a sua perspectiva sobre aquele problema. E mudando a perspectiva, você muda suas ações. E mudando as suas ações, você muda seus resultados. E mudando seus resultados, às vezes você conquista a vitória. Jogar videogame me ensinou a ser um cristão melhor por causa disso. Porque eu entendi que muitas vezes, se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu teria sempre o mesmo resultado. Tem vezes em que a resposta é repetição. E quanto mais você repete, mais você aprende a fazer. Tem coisas que é assim, mas tem coisas que você precisa corrigir a estratégia, corrigir a direção no meio do caminho. E na nossa fé, nós vamos ter que fazer isso constantemente. Porque a coisa que mais acontece na caminhada da fé é você achar que entendeu uma coisa como ela é e no fim ela ser completamente diferente. Você nem imaginava que podia estar indo naquela direção. E às vezes isso pode ser até um pouco desmotivante, você pensar que perdeu tanto tempo indo caminhando para a direção errada. Mas se você jogou bastante videogame e se você jogou jogos mais difíceis, você sabe que às vezes ir para o caminho errado e lutar com o chefe mais difícil primeiro vai te gerar uma ansiedade maior para ver até onde você chega, quão forte você fica. E essa é a grande solução que os videogames apresentaram para mim, justamente para conseguir melhorar a minha fé em alguns pontos, evidente, não estou falando que tudo é bom. E para terminar esse vídeo, eu falei de 6, então tá aqui o sexto ponto, que é você simplesmente fazer as coisas por fazer. Ou também, a gente pode entender desse jeito, é ter hobbies. E ter hobbies aqui pode ser qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, tenho esse violão. Ter hobbies faz você aprender a fazer coisas por fazer, e esse processo de fazer coisas por fazer te amadurece porque você entende que muitas vezes o processo natural da coisa é só continuar. Então, enquanto lá
No videogame eu falava sobre trocar a estratégia, modificar o jeito e ter mais paciência e aprender a perder. Ter hobbies, você vai perceber que é simplesmente o fazer pelo fazer. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com cubos mágicos. Eu tenho o cubo mágico tradicional e eu tenho um cubo mágico com 4 quadrados por face. Cada um desses cubos mágicos tem um jeito meio que específico de resolver. E a verdade é que chega um certo momento em que a solução é só brincar sempre com o mesmo modelo, com os mesmos parâmetros e repetir e repetir. Só que tem coisa que é simplesmente gostosa de fazer e que você faz para espairecer. E se você conseguir encontrar esses lugares onde você faz essas coisas por fazer e conseguir relacionar isso com a sua vida, você vai aprender que tem certos processos em que simplesmente fazer já é o resultado. Por exemplo, esse canal no YouTube. Quando eu comecei ele, eu estava dando aula de crisma para uma amiga minha, que já se crismou e inclusive é minha afilhada agora de crisma. Mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram apertando, foram tornando mais difíceis, e aí eu meio que criei ali a expectativa de um resultado, e aí conforme foi passando o tempo, eu vi que o resultado não era exatamente isso que eu esperava, mas eu percebi que se eu tivesse gosto por fazer mais do que pelo resultado, o fazer já seria meu resultado. Então, toda vez que eu gravo um vídeo, edito e publico ele, ali está o meu resultado. Na minha força de vontade de sempre continuar tentando e não no resultado do vídeo, que pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode dar 1 milhão de views ou pode dar 5. Independente do resultado, o objetivo é continuar fazendo. Então, ter hobbies vai te ensinar que, às vezes, o resultado é simplesmente passar pelo processo. E o processo é o suficiente para você amadurecer. E se você entender isso, você vai entender porque muitas vezes parece que você passou por uma luta e não melhorou nada, mas você melhorou porque você suportou o processo. E se você suporta o processo uma vez, você consegue suportar o processo duas. E cada vez você vai vendo que o quebra-cabeça vai ficando mais montado, até que chega o momento que o quebra-cabeça está montado e tudo que você precisou foi suportar o processo. Então, fazer coisas por fazer vai, muitas vezes, te educar a entender que o resultado que você está buscando é continuar tentando e não simplesmente que as coisas deem certo. Se você juntar todas as dicas, você vai perceber que cada uma se complementa. Você dar a sua palavra e você cumprir a sua palavra, que é a primeira dica, vai ser complementado com isso daqui, que é basicamente você se comprometer a fazer uma coisa e o resultado ser o fato de você estar conseguindo cumprir com a sua promessa. Você pensar nas coisas que estão ao seu redor e na história que você construiu com elas, também vai se relacionar com o fato de que ao longo do processo você vai ter vários pontos de identificação para conseguir reconhecer quando você alcançou o sucesso. E o sucesso é muito mais em conseguir controlar a sua vontade e conseguir se aprimorar cada vez mais. Todos os outros pontos se relacionam uns com os outros, porque a maturidade vai te tornar cada vez mais uma pessoa coerente. Então as coisas da sua vida vão estar todas relacionadas, arrumadinhas, porque você se tornou uma pessoa íntegra e coerente. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir que você compartilhe com seus amigos, que você mande em grupos de igreja e fale justamente sobre essa iniciativa, a Escola de Maturidade da Fé, que nós estamos iniciando justamente para ajudar você com pontos simples, sem depender de textos complexos, de doutrina complicada, mas para justamente você conseguir entender, aplicar e continuar amadurecendo a sua vida. Então, só quero dizer que eu vejo você no céu.